vou falar brevemente sobre quem foi Marshall McLuhan. McLuhan nasceu em 1911, no Canadá. Era formado em artes e era professor na Universidade de Toronto. Ficou mundialmente famoso em 1964. McLuhan buscava compreender os efeitos que a tecnologia causava ou viria a causar a causas nas interações sociais de seus usuários, e os impactos que a tecnologia e os meios de comunicação causam na sociedade. Ele foi o primeiro filósofo a tratar das transformações sociais causadas pela revolução tecnológica. Para McLuhan, o meio a qual a mensagem é levada para o conhecimento do público é mais importante do que a mensagem propriamente dita. McLuhan criou o conceito da aldeia global, onde ele compara o planeta com uma aldeia que, com o processo de tecnologia, as pessoas poderiam se comunicar facilmente, mesmo estando em lugares diferentes. Agora vou falar sobre o capítulo escolhido, a fotografia. Para McLuhan, a fotografia estende e multiplica a imagem humana em proporções de mercadoria produzida em massa. Para ele, ninguém pode desfrutar uma fotografia solitariamente. O que caracteriza a fotografia é o fato dela apresentar momentos únicos no tempo. Se não tivessem descoberto a impressão, as gravaturas em metal e madeira, nunca teríamos chegado à fotografia. Consequentemente, estaríamos vivendo até hoje sem o cinema. Os meios costumam evoluir um a partir do outro, e a maior peculiaridade da fotografia é o fato de ela apresentar situações únicas no tempo, ao contrário de outros meios, como a televisão ou mesmo o cinema, que utilizam-se de cenas a partir de sequências de imagens, lineares ou não. A fotografia retrata imagens do mundo todo, aproximando distâncias, além de refletir automaticamente o mundo externo, fornecendo imagens exatas daquilo que o fotógrafo pretende passar ao observador. As imagens visuais tornam-se extensões fortificadas do homem. Com a ajuda delas, sentimentos, ações e acontecimentos são visualizados e projetados em imagens. A fotografia desaconselhou os ricos a ostentar suas riquezas, denunciando o poder como autodestrutivo e fazendo uma crítica moral dos ricos e poderosos da época. Por outro lado, a fotografia iniciou a criação do cinema, que levou os mais pobres a um mundo de fantasia. Por alguns momentos, seus sonhos se tornavam realidade. O cinema apresenta um mundo de possibilidades, através do consumismo, a todas as Cinderelas do mundo. A fotografia permitiu avanços nas ciências e na tecnologia e se tornou um meio muito importante. Sidney Campos Ribeiro, aluno do curso Design Gráfico Unital 2020. Marshall McLuhan afirma por diversas vezes no capítulo 20, que trata da fotografia no livro Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem, que a fotografia tem um grande poder de transformação do homem e da sociedade. Poder quase como o da onipresença, uma vez que a câmera fotográfica pode estar em toda parte. McLuhan diz que a fotografia reflete automaticamente o mundo externo, sendo essa qualidade de uniformidade e de repetibilidade produzida também por Gutenberg, quando promoveu a ruptura da Idade Média e da Renascença. Um traço de um emergente renascimento fotográfico, similar ao que ocorreu com a pintura no século XIX, quando a invenção da fotografia libertou os pintores da concentração em representação direta e os encorajou a transformar sua abordagem, resultando no impressionismo, no cubismo, no surrealismo, etc. Paradoxalmente, embora vivamos hoje uma imagem com bilhões de fotos publicadas na internet, não estamos certos do que elas significam, se nos ajudam ou se é possível acreditar nelas. O jornalismo, por exemplo, que depende da credibilidade, tem sido tão enriquecido
quanto ferido pela revolução digital, embora contribuições de jornalistas, cidadãos, tenham sido enormes. E apesar de fotografias terem sido uma medida subjetiva e interpretativa, a capacidade de alterar elementos visuais de forma imperceptível quase, como através dos softwares como Photoshop, reforçou o ceticismo do público quanto às imagens jornalísticas. Em uma verdadeira revolução midiática, não podemos, como arguiu o canadense Marshall McLuhan no século passado, contentar-nos em viajar 150 quilômetros olhando o retrovisor, pois se o fizermos, nós provavelmente seremos um acidente. Eu sou João Gabriel, sou do primeiro DGB. O capítulo escolhido foi o de fotografia, sobre o livro de McLuhan. Ele fala sobre a evolução das câmeras e como isso afetou o nosso cotidiano. De acordo com ele, após alguns estudiosos aprenderem que os objetos naturais se delineavam sozinhos, por uma exposição intensificada pelas lentes e fixada por produtos químicos. Depois de um ano, após a descoberta de Daguerre, Samuel Morse já estava tirando fotografias de sua mulher e da sua filha, na cidade de Nova York, no qual a câmera funcionava como um ponto para o olho, que no caso seria a vista da fotografia, e pontos para o ouvido, o telégrafo. Desde essa época, foram aperfeiçoando o uso das câmeras e foram estudadas as formas como poderia ser modificado para outros fins de estudos. No livro, McLuhan cita que após alguns anos foram combinados com máquinas e assim inventaram o cinema. A descoberta da câmera foi importante também para a história, pois com suas imagens poderiam criar ilustrações precisas sobre determinados lugares e épocas. Após mencionar sobre épocas, ele deu importância também ao mundo da moda, pois isso iria marcar o estilo de vestimenta de diversos anos e séculos. Ele menciona o uso de imagens em jornais, nas quais seriam mais fáceis de apresentar determinados problemas e notícias. Ao final do seu livro, ele menciona sobre mais uma evolução da câmera, que foi para a medicina, no qual foram criados microscópios, assim podendo ver bactérias e podendo estudar diversas curas. Faço parte da turma do primeiro DG e eu vou falar um pouco sobre o capítulo 20 do livro Os Meios de Comunicação. O capítulo 20 foi escolhido por ser um tema que chama bastante a nossa atenção, que é a fotografia. Nós vemos que as fotografias surgiram a partir das gravuras feitas tanto em metal quanto em madeira. A gente vê também que através do pontilhismo de Cerati, o mundo começou a aparecer mais por meio das pinturas dele. Mas chegou ao fim o pontilhismo porque começou a aparecer muita manchete de jornal feita através do telégrafo. E isso começou a dar um fim nas pinturas. A gente vê também que o avanço da tipografia para o gráfico se deu por meio da fotografia, porque as fotografias passaram a introduzir luz e química no processo de elaboração e fabricação. Me chamo Vinícius Silva e sou estudante de designer gráfico. O capítulo escolhido, número 20, fala sobre a fotografia do livro de McLuhan, que conta, principalmente, como a existência da fotografia influenciou o mundo atual. Diferente da TV, que transmite um contorno, o perfil icônico e a transparência, a fotografia se caracteriza pelo fato de apresentar momentos únicos e isolados no tempo. Tendo sido crucial sua existência para o homem de tipográfico para o gráfico, a era da fotografia se tornou a era do gesto, da mímica e da dança. A maior revolução introduzida pela fotografia foi, talvez, a observada no mundo das artes tradicionais, pois os pintores não podiam continuar pintando apenas objetos que também podem ser simplesmente fotografados, por um exemplo. Sendo assim, a fotografia acabou servindo como um certo empurrão para a criação das artes abstratas, além de também ter preparado o cinema. Afinal, a fotografia pode mentir, criando ilusões e ilusões que servem para as fantásticas cenas dos filmes. Em conclusão, a fotografia foi essencial, seja para a tecnologia, para a ciência ou combustível para as artes
ou até mesmo revelando segredos, como os pássaros voam e os cavalos correm.